Em Salmos, no capítulo 145, versículo 18, está escrito assim: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E hoje nós vamos entrar na parte 7 desse nosso trabalho, que recebeu o nome de Prantos de Redenção. Em relação ao nosso último encontro, nós estávamos falando quanto ao conhecimento universal da glória de Deus. E o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, escreveu: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa é uma belíssima promessa. E o profeta antevê desde já, não é? As maravilhas de um mundo regenerado, não é? E nós tínhamos prometido falar também sobre o profeta Sofônias. E o que nos trouxe o profeta Sofônias, que viveu em torno de 640 anos antes de Cristo? Sofônias também fala sobre o dia do Senhor. Em seu capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Ora, o profeta também nos adverte para este grande dia da ira do Senhor, desse simbólico dia da ira do Senhor, né? E ele repete as mesmas mensagens que foram trazidas a nós por outros profetas. No versículo seguinte, ainda no capítulo 1, no versículo 15 agora, Sofônias diz assim: Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Ora, aqui o profeta, mais uma vez, repete mensagens trazidas por outros profetas. Isso nos mostra o mesmo caráter dos tempos de mudança que vivemos hoje. Não é exatamente isso que vivemos hoje? Nós vivemos a indignação, nós vivemos uma tribulação, uma angústia, não é verdade? Há um alvoroço pelo ar, há muita ansiedade no coração das pessoas, há muita depressão, porque são dias de trevas, dias de escuridão, aonde vemos o mal, né, cada vez mais audacioso, não é? Aonde vemos que o mundo está numa fase de transição muito dolorosa. E o profeta continua. No versículo seguinte, capítulo 1, versículo 16, Sofônias diz assim: Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Convém lembrar que a descrição dos profetas, de um modo geral, ela é baseada no conhecimento que eles tinham da sua realidade da época, não é? Eles não podiam falar naquela época, por exemplo, de discos voadores, não é? Eles não tinham esse conhecimento, então eles usavam as palavras daquilo que conheciam. Só que trazidas para os nossos dias, as cidades fortificadas e as torres altas, porque as torres foram feitas para vigiar, né? Essa simbologia mostra que nenhuma construção humana irá evitar que o cumprimento das leis de Deus se realize. Nem aqueles bunkers construídos sob o solo, que muitas nações já os possuem, não é? Nem as cavernas abertas em montanhas,
nem aquela visão espacial por satélites. Nada impedirá o cumprimento da lei. Tudo isto para a angústia dos homens. Então, Zofônias continua, no capítulo 1, versículo 17, ele disse: E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Olha o tipo de sofrimento que a terra passará. Pecado e cegueira, não é? Eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Pecado e cegueira. Pedro também nos falou sobre isso. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 9, Pedro disse assim: Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro aqui está se referindo aos cegos voluntários, aqueles que optaram por não seguir as leis de Deus. Portanto, tanto o profeta quanto Pedro estão se referindo aos cegos da alma. Estão se referindo aos náufragos da vida. Estão se referindo àqueles que preferiram seguir outros deuses ou seguir falsos profetas. E Jesus também citou algo semelhante, nos advertindo, não é? O que consta lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 14, quando o mestre disse: Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Não é? E o profeta Zofônias utiliza a palavra pó, quando ele diz assim: o seu sangue se derramará como pó. O pó, na antiga cultura dos judeus, se prende ao fato de termos vindo do pó, porque nós somos da chamada raça adâmica, de Adão, que é terra ou barro. E isso era de conhecimento deles. Tanto que em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, está escrito: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Compreende? Também em Salmos, também é citado isso. Salmos, no capítulo 103, versículo 14, está escrito: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha. E o profeta escreveu: sua carne será como esterco. Também era do conhecimento dos judeus, em suas escrituras, o significado que davam à palavra esterco. Aonde é que a gente vai ver isso? Lá em Jeremias, no capítulo 25, versículo 33. Onde está escrito assim: e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Lembram aqueles que ninguém choraria por eles, ninguém sentiria falta por estariam exilados? Então aqui, uma verdadeira alusão à dimensão do período de tribulação. Uma vez que os corpos dos homens, por sua imensa quantidade, iriam servir de esterco na face da terra. Tudo isso diante do sofrimento que já está chegando. E o profeta continua, no capítulo 1, versículo 18. Ele repete coisas também que já vimos. Vamos ver? Ele diz assim: nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo
toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Claro que o profeta também utilizou da linguagem hiperbólica. Ele afirma que nenhuma riqueza do mundo material, não é? Nenhuma, nem prata nem ouro, poderá livrar o homem da simbólica indignação do Senhor. A destruição a que se refere o profeta é essa mudança necessária e inevitável que já está ocorrendo nos dois planos da vida. Afinal, nós estamos entrando em um mundo de regeneração. Não será uma destruição total dos homens da terra, não, longe disso. A terra ainda não cumpriu toda a sua função como mundo-escola. Por que então ela seria destruída? Não é? Não teria lógica. O nosso mundo é essa escola, mas ninguém, pelo menos que eu saiba, a Terra ainda não nos deu o diploma de formatura. E o profeta continua. No capítulo 2, versículo 3, Sofônias diz assim: Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Olha, buscai ao Senhor. Lembram? Mais uma vez aquilo que Isaías disse no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, né? E nesse texto de Sofônias, ele diz assim: todos os mansos da terra, buscai ao Senhor vós, todos os mansos da terra. Isso nos leva a dois pontos iguais. A Salmos, no capítulo 37, versículo 11, onde está escrito assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que o próprio mestre repetiu. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, quando o mestre Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é? E o profeta Sofônias utiliza a frase: tendes posto por obra o seu juízo, se referindo àqueles que, sabendo de antemão que o juízo viria, têm a apresentar as suas boas obras. As mesmas obras que testemunharão a sua fé e darão chance para que eles se coloquem na posição de escolhidos. E o profeta ainda acrescenta: pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. E traz uma indagação por parte do profeta: pode ser. Ser escondido no dia da ira do Senhor é receber do alto uma proteção a mais, a fim de que se possa atravessar essa grande tempestade com menor sofrimento e com muito mais esperança e muito mais fé. Isso se vê na promessa de Deus. No Salmos 91, no capítulo 15, está escrito: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha, é a promessa de Deus. Ainda em Salmos, no Salmo 50, capítulo 15, está escrito: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha, é bonito porque no Salmo 91, Deus diz: eu o glorificarei. E no Salmo 50, ele diz: e tu me glorificarás. Sabem por quê?
porque como o Mestre nos ensinou, nós vamos chegar lá. Eu e o Pai somos um, não é? Mas nós vemos também isso em Mateus, no capítulo 24, versículo 22, não é? O Mestre Jesus dizendo: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ora, gente, vamos raciocinar. Conhecendo o porquê das coisas e alimentando a esperança na justiça de Deus e realizando as nossas obras no bem, isso não nos trará consolo? É claro, porque à medida que enxugamos as lágrimas de nosso irmão da terra, as nossas também são enxugadas. E o profeta Zacarias? O que ele tem a dizer sobre esse período que nós estamos vivendo? E lembrando que Zacarias viveu em torno de 500 anos antes de Cristo. Zacarias, no seu capítulo 3, versículo 10, diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Aqui é um relato bastante simbólico de que os homens tentarão se esconder, de alguma forma, das dores e das tribulações, e trarão outros para agirem da mesma forma. Procurarão, tal como fez o simbólico Caim, se esconder da face de Deus, mas não irão conseguir. Uma outra forma de interpretar essa passagem, que diz: cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira, pode demonstrar a fraternidade que alguns de nós terão, entendeu? Quando vierem as dores, dividindo com o irmão, chamando para ficar com ele, porque convidará o seu próximo para dividir as dores, dividir os pães, dividir o alimento, enfim. São duas interpretações que encaixam muito bem. Ainda Zacarias, no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Ora, o profeta, em sua linguagem hiperbólica, fala de 2/3 da terra extirpados. Esses 2/3 seria um efeito da linguagem hiperbólica, característica dos textos apocalípticos hebreus? Ou seria um número exato, 2/3? Isso nós não sabemos. Porque o termo terça parte foi muito usado em outros pontos da Bíblia, como, por exemplo, em o Apocalipse. Mas eles não denotam um número específico, eles não denotam assim um número exato. Vocês querem ver? Apocalipse, capítulo 8, versículo 9. Está escrito assim, João escreveu: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Não é um número exato. Eu penso que ele só denota a magnitude do evento, mas não um número exato. Ainda em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 7, João escreveu: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Olha, ele está dizendo que haverá muita coisa pelas quais passaremos, mas que se limita a uma terça parte. E ainda em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 18, João escreveu: por estes três anjos,
foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Tudo isso é simbólico. Portanto, uma linguagem bastante simbólica, mas denota que uma boa quantidade dos homens sofreria o degredo e não podemos dizer que esses números são números exatos. E Zacarias continua. No capítulo 13, versículo 9, se referindo àquela terceira parte, segundo ele, que seria mantida, aquela parte que ficaria, não é? Aquela terça parte que ficaria. Então diz Zacarias: e farei esta terceira parte, farei passar pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Lembram o que estava lá no Salmo 91? Ele me invocará e eu lhe responderei. Compreendem? E o profeta usa o termo, né? E a purificarei, se referindo a essa terça parte restante, como se purifica a prata. É muito parecido com o que está em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14. Quando João diz assim, ele descreve desta forma: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha, purificar, a fim de que tenham as vestes branqueadas, as vestes corretas. Para quê? Para participar das bodas do Cordeiro. Lembram disso? Aquela passagem do festim das bodas, em que um deles não tinha as vestes adequadas para o festim das bodas. Aí o rei, não é, manda prender, amarrar ele e jogar para fora, aonde haveria pranto e ranger de dente. Lembram disso? Portanto, purificar, branquear as vestes, não é? E o profeta ainda usa uma expressão, e aprovarei, se referindo a essa terça parte que restou. Como se prova o ouro? Ora, é claro que quando chegar o momento do testemunho, seremos todos provados, a fim de mostrarmos se somos ou não verdadeiros obedientes a Deus. O próprio Mestre Jesus nos falou sobre isso. Está lá contido em Mateus, no capítulo 13, versículos 41 e 42. Palavras do Mestre Jesus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha, portanto, seriam purificados, não é? E eles seriam testados, porque o Deus é maravilhoso, tanto que Paulo entendeu isso. Na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, ele diz assim, Paulo, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Portanto, todos nós somos provados quando o tempo de Deus assim o determinar. E só somos provados devido ao imenso amor que Deus tem por nós. Compreendem? Porque eu vou repetir Paulo, ele dizendo, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho, porque não é castigo, é correção. Como a mãe faz por um filho, o nosso Pai faz muito mais.
E o profeta Malaquias? Malaquias, que viveu em torno de 450 anos antes de Cristo, o que ele tem para nos dizer sobre esse período que estamos vivendo? Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ora, no simbólico dia do Senhor, todos os homens da terra mostrarão a sua verdadeira face, sem dissimulações, sem aquelas costumeiras máscaras que a gente usa no palco da vida, não é? E sem seus padrinhos para os protegerem. As mentiras, os escândalos, os golpes dos espertos, as traições e as falsas promessas de todo tipo serão vistos nitidamente por todos. Nós estaremos nus. Por isso é que tem uma passagem que ele fala, para que você não se apresente nu diante da tua vergonha. Compreendem? Porque quando chegarmos no mundo espiritual, estaremos nus. Nós mostraremos a todos aquilo que realmente somos. Aonde a gente pode tirar isso? Nossa, o Mestre Jesus está contido lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 3, quando o Mestre Jesus disse assim: Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Compreendem? Porque nada ficará em oculto que não venha a ser descoberto. Afinal de contas, já estamos vivendo isso. Paulo nos advertiu quando usou aquela expressão, né, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Lembram disso? E Malaquias continua, ainda no capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Olha, Malaquias, ele se refere ao fogo consumidor de Deus, que atingirá todos os soberbos e todos os que cometem impiedade. Eles serão como palha. Gente, palha pega fogo fácil, não é? E a gente vê essa verdade de Malaquias lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 21. Olha, desde aquela época de Salmo de Davi: Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Olha. Também em Provérbios, no capítulo 29, versículo 23, está escrito: A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Não é assim? Nós aprendemos dessa forma. O profeta Ezequiel, por exemplo, no capítulo 7, versículo 11, ele diz, nós já vimos esse trecho: A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação por eles. Ou seja, todos esses que praticam a iniquidade irão se mostrar nus, não é? E serão expulsos, não tem jeito. E o profeta termina assim: nem raiz nem ramo, quer dizer, não vai deixar nada, né? Porque nenhum deles ficará na psicosfera da terra para aqui perpetuar o mal, uma vez que já estão sendo exilados do planeta. Se não tem raiz e nem tem ramo, não tem a árvore. Lembram quando o mestre disse assim que nenhuma árvore, toda árvore que o meu pai não plantou,
será arrancada. Não é? E ele continua, Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros da estrebaria. Gente, isso é o próprio cumprimento da promessa trazida pelo Cristo. Porque a justiça será instalada na terra, e aqueles que quiserem ficar na posição dos escolhidos terão suas asas curadas. Como ele fala, cura trará nas suas asas. Ou seja, poderão almejar maiores alturas, sem o peso dos que lhes puxavam para o solo, daqueles que atrapalhavam, que não permitiam, não deixavam que a gente ascendesse a alturas maiores. É a verdadeira alegria saltitante do bezerro da estrebaria. Por isso ele fala, saireis e saltareis como bezerros. Saireis por quê? Porque a gente estava preso, amarrado ao chão. E saltareis de felicidade, como bezerro, pulando de alegria. E Malaquias continua, capítulo 4, versículo 3. Ainda falando, claro, para esses que temeram o nome de Deus. Então ele diz assim, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Simbolicamente, os ímpios se tornarão cinzas sob o fogo de Deus. E os escolhidos pisariam, entre aspas, nessas cinzas, ou seja, veriam a recompensa dos ímpios. E isso está bem escrito no Salmo 91, no seu capítulo 8, que diz, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mais à frente, no mesmo Salmo 91, no versículo 13, está escrito, pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Olha, não é a mesma coisa, gente? De uma forma mais bonita, ou vamos dizer assim, mais poética, o Mestre Jesus, está lá contido em João, capítulo 5, versículo 29, nos dá a seguinte orientação, a seguinte frase. Palavras de Jesus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E nós já vimos isso lá atrás. A primeira ressurreição são aqueles que permanecerão na terra. E a segunda ressurreição são daqueles que serão exilados, que levará muito tempo para terem a chance de despertarem, de passarem da posição de mortos para a posição de vivos ou inscritos no livro da vida. Não é? O Mestre Jesus também, em Mateus, no capítulo 13, versículo 14, ele nos disse, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Que mundo? Esse mundo de iniquidade, esse mundo com essa moral atrasada. É esse sistema de coisas que será consumido, não o mundo como um todo. Compreendem? Em Lucas, no capítulo 20, versículos 34 a 36, está escrito assim, e respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O que o mestre quer dizer?
Porque a ligação mais forte entre duas pessoas na cultura judaica era o casamento. Por isso Jesus usou tanta coisa, né, com o casamento para nos ensinar, né? Então, aqueles que se forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, são aqueles da primeira ressurreição, são aqueles que acordaram, que chegarão na pátria espiritual e terão a permissão de continuar na psicosfera da Terra. É claro que a gente, em espírito, nós não vamos nem casar, nem ser dados em casamento, e nem podemos morrer mais, porque o espírito não morre. Pois são iguais aos anjos. Claro, os anjos também são espíritos. E são filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. Sendo filhos da ressurreição, ou seja, participando da primeira ressurreição. Compreenderam? Então, a beleza da premiação dos justos, segundo as suas obras, né, é bem definida em várias passagens das Escrituras. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, João escreveu assim, palavras do Mestre Jesus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que promessa linda. Vestes brancas, ou seja, purificação. É aquela mesma prata que foi purificada. Lembram? Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, eu serei sua testemunha diante de Deus. E o mestre não falou isso? Falou. Ele falou quando esteve aqui conosco, está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 33. Palavras de Jesus. Ele disse, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ora, e aquele que testemunhar de mim diante dos homens, eu também o testemunharei diante de meu Pai que está nos céus. Está implícito isso. Portanto, a promessa da recompensa continua, ainda em outros trechos, e nós vamos citar alguns. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 16 e 17, olha que bela promessa. Está lá escrito. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Eu considero esse trecho, gente, uma das mais belas promessas de nosso Pai. É que Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima. Nunca mais teremos fome da palavra divina. Nunca mais teremos sede de luz e sede de paz. O Cristo continuará a ser nosso pastor e nosso guia, nos levando para a fonte das águas vivas e saciando nossa sede para sempre. Não é? Em outra parte do Apocalipse, João repete isso. Lá no capítulo 21, versículo 4, João escreve assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ora, quando chegarmos ao estágio de espíritos puros, claro, não necessitaremos mais encarnar. Não haverá mais pranto, pois nossos débitos estarão quitados perante a lei divina, portanto, nem dor. Então, se temos a autorização de permanecer na Terra e ficarmos encarnando aqui para nos depurarmos mais, a cada nova encarnação será menor o pranto, será menor a dor. Por quê? Porque a nossa dívida, nossos débitos vão sendo quitados. Ele diz que
as primeiras coisas são passadas, ele quer dizer o seguinte, o estágio, aqui o estágio de encarnados, não é? Com a quantidade imensa de expiações, já não existirá. E quando tivermos quitado todos os nossos débitos dali em diante, nós teremos outro estilo ou outro nível de evolução que para nós ainda é difícil até imaginar, não é? Portanto, o conselho do Mestre é de suma importância. O conselho que ele nos dá, que está registrado em Apocalipse de João, no capítulo 22, versículo 11. O Mestre disse: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ora, o que o Mestre quer nos dizer? Que o momento em que vivemos é um momento de definição. O que nós somos, gente? Nesse patamar evolutivo que estamos agora, nesse exato momento, nós somos bodes ou somos ovelhas? Nós somos joio ou somos trigo? Nós vamos passar à direita ou à esquerda do Cristo? Será que já possuímos a veste adequada para a festa das bodas? Será que, apesar de todos nós termos nas mãos a candeia, será que também temos o óleo que acende a candeia? O tempo está se esgotando e somos obrigados a escolher um dos lados do muro. Sabem por quê? Porque não poderemos mais nos manter sobre o muro. Há que escolher um lado. Finalizando a parte 7, eu vou lembrar essa última pergunta. Será que possuímos a veste adequada para a festa das bodas? Será? Vamos pensar nisso. Até nós, no nosso último encontro, que será a parte 8, né? Eu desejo a todos muita paz e que a paz seja convosco.